muito bons, que trabalham bastante isso, né? Eles trabalham tanto a ridicularização quanto a regra anterior, como a regra anterior. Depois, uma outra tática que nos faz entender muitas coisas é a tática 7, que diz o seguinte: uma estratégia que se arrasta por muito tempo se torna um obstáculo. Eu me lembro quando eu era criança, no começo, né, estava, sei lá, no primeiro, segundo ano, terceiro, não lembro. E começaram então as primeiras transmissões de horário eleitoral, né, na redemocratização do Brasil. E eu me lembro que absolutamente todos os espaços de vereadores e prefeitos de partidos de esquerda era contra o FMI e contra o neoliberalismo. Meu, chegava uma hora que você vai... Eu não sei o que é o neoliberalismo e o que é o FMI, mas eu já estou gostando deles, porque esses caras são muito chatos. Então, se você insistir muito tempo numa única estratégia, isso se torna um asco para as pessoas. E aqui Saul Alinsky ele vai trazer um princípio para isso, que é o seguinte: ele diz o seguinte: tenha sempre um novo problema no banco. Então, você precisa realmente ter uma caixa de Pandora recheado de problemas e de questões que vão trazer novidade para o teu processo de tomada de poder, né? Então, sempre que você vê um ativista, por exemplo, uma pessoa trocando o nome dele no Facebook, botando o sobrenome Guarani Kaiowá, você já sabe que esse cara, ele é a favor disso, daquilo. Sempre vem junto, é tudo em pacote, né? É igual quando você pede batata frita em lugar não muito bom, que você pega uma batata e vem 8, assim, sempre vem em bloco, né? Então, para ele, isso é importante não só para você dar vitalidade para o teu movimento, mas também ele explica a necessidade de você ter muitas e muitas ONGs. Então você tem que ter ONG de tudo, a respeito de todos os assuntos, e essa máquina toda vai depois atuar a seu favor. E vai gerar também um efeito cumulativo na mente das pessoas de que, caramba, o mundo tem tanto problema, né? Eu preciso realmente... eu não vou fazer nada para mudar o mundo, mas também não vou me opor a quem queira mudar, né? Isso é importante. 8. Oitava tática. Mantenha a pressão com diferentes táticas e ações e utilize todos os eventos do período para o seu propósito. Aqui é um pouco daquilo que a gente já tinha falado das manifestações de junho, né? Não importa o que aconteça num período, você vai tirar proveito de todos eles. Aí você mente à vontade, faz o que você quiser, coloca adornos morais e pronto. Tática 9, que remete à primeira. A ameaça geralmente é mais aterrorizante do que a coisa em si. Isso é uma coisa que eu acho que conservadores e direita deviam aprender um pouquinho. Então é o seguinte: se vocês vão invadir uma entrevista do Pondé e não vão deixar ele falar, então eu preciso também, eu não posso deixar isso grátis para eles. Eu tenho que dizer, olha, na próxima entrevista do Pondé, a gente vai estar aqui com câmeras, vamos filmar todos vocês e vamos colocar depois no YouTube e vamos taguear quem são vocês que estão fazendo essa baderna. Aí você disser, não, a gente então coloca capuz, então leva ovo e taca ovo nesses caras. Você tem que ter algum tipo de payback aí, né? Não é possível simplesmente você ser humilhado e derrotado publicamente o tempo todo. Até porque nós somos maioria, né? E eles usam muito bem, sabendo que a maioria é composta de cristãos e que cristãos dão o benefício da dúvida, eles usam o benefício da dúvida contra a gente, né? Então, a 10ª tática. A maior premissa para táticas é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão constante na oposição, né? Então isso significa o seguinte: você vai usar a máquina de rótulos e não vai parar nunca. Se esse cara foi pego mentindo, você vai dizer que ele é mentiroso pro resto da vida, né? E por aí vai. Você não pode parar a pressão nunca. Depois 11. Se você produzir um efeito excessivamente negativo e profundo no oponente, isso poderá se voltar contra você.
Então aqui ele fala da cautela que você também tem que ter, justamente para isso. Daqui a pouco o pessoal está jogando ovo na gente, então calma, né? Não pode ser excessivamente negativo o tempo todo. Depois, 12. O preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. Então isso é muito simples. Eu estou vendo uma manifestação nas ruas, eu estou vendo, sei lá, uma manifestação na faculdade, eu estou vendo uma manifestação aonde for. Perceba quem tá ganhando vantagem nisso tudo. Então você vai entender quem está por trás. Né? Porque o preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. E 13. Escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Justamente isso. Você precisa dar um nome ao teu inimigo. Se você não dá um nome ao teu inimigo, fica tudo muito no ar. Então, para Saul Alinsky é fundamental você realmente ter um alvo. Um alvo, né? Bem definido, para onde o ódio vai ser polarizado e aonde você realmente vai conseguir destruir o teu inimigo. Uma definição difusa. Definição difusa. Exatamente.